Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, versículo 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Diga comigo, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Amém? A orientação veio. A advertência veio. É assim. Aliás, só para fazê-los entender, Paulo não estava numa condição muito favorável aqui. Inclusive, ele era prisioneiro. Mas tinha a direção de Deus. Ele tinha o quê? Ele tinha a direção de Deus. Não é bom que esse navio saia agora. Senão vai haver muito prejuízo. Prejuízo ao navio, prejuízo a nós, às vidas, vai haver muito prejuízo. Paulo estava falando dirigido por Deus. E aí é o que eu quero que você preste atenção, porque orientar, falar, Deus fala. A direção Deus dá. Muitas vezes quando a gente faz, a gente fala assim, não faça isso porque não vai dar certo. Não siga nessa direção, porque não vai dar certo. Se você seguir essa direção, pode trazer grandes prejuízos. E prejuízos, alguns irreparáveis. Então não siga essa direção. Mas olha o que diz, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, diga comigo, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Mais ou menos aqui, que Paulo entende de navegação? Que experiência ele tem nessa área? Nenhuma, mas tinha a direção de Deus. Isso serve para todas as áreas da sua vida. Todas. Porque muitas vezes a pessoa deixa de seguir um conselho, porque ele diz assim, não, mas ele não entende muito disso, as coisas não funcionam bem assim. Então, aquelas pessoas preferiram confiar na experiência do piloto do navio e do dono do navio. Paulo está falando, mas Paulo não entende nada. O que Paulo entende de navegação? Não, vamos seguir a orientação aqui, vamos seguir o conselho, vamos ouvir quem entende do assunto. Mas entender de um assunto é uma coisa, ter a direção de Deus é outra, e ainda mais, ter a bênção de Deus é outra ainda maior. Aí é que está. Amém? Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para
sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, diga comigo, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Eu vou repetir, posso repetir? Posso repetir? A direção veio, o conselho veio. Não siga, não vá, porque vai ser desastrosa. Se vocês seguirem, vai ser desastroso. Não ouviram. Saíram, então o vento, quando saíram, o vento soprava como? Como? Suavemente. Ih, tá vendo? Paulo estava errado. Paulo estava errado. O vento soprava suave, Paulo estava errado. O que ele falou não tinha nada a ver. O vento foi soprando suavemente. Inclusive, olha o que diz. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado noroeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir o vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele se encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, ao prejuízo. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Foi grave a situação ou não? Sim ou não? Grave isso, por favor, tá? Até para que você tome uma decisão. Eu sempre digo sobre isso, né? A pessoa, quando ela é inteligente, ela não precisa sofrer muitas vezes na vida. Poucas experiências que ela tem. Aliás, conforme ela vai adquirindo maturidade, ela aprende até com a dos outros. Não precisa nem ela viver mais. Estou certo ou estou errado? Então, essa experiência serve para nós. Isso aqui acontece continuamente. Nós temos uma direção, nós recebemos uma orientação, sabemos que é certo, porque a Bíblia nos ensina o que é certo, mas muitas vezes nós preferimos seguir o conselho de alguém que aparentemente tem mais experiência no ramo, na atividade ou na área. Isso serve para a vida profissional, isso serve para casamento, isso serve para todas as áreas da vida. Não segue essa direção, não toma essa atitude. Não toma, porque vai ser desastrosa.
vai acarretar grande prejuízo. Mas muitas vezes, preferimos pagar para ver? Ou preferimos seguir a orientação de alguém que supostamente tenha mais entendimento ou experiência? Quando Paulo, dirigido por Deus, orientado por Deus, alertou, todo mundo ignorou. Ele foi ignorado. O próprio texto, a leitura que nós fizemos, diz que eles optaram por seguir o conselho e a opinião do piloto do navio, do dono do navio. É aquilo que a gente sempre fala. Muitas vezes, até o piloto tinha boa experiência, mas não tinha direção de Deus, não sabia da tempestade que estava por vir, da situação que estava por vir. Por isso que nós aprendemos uma coisa, nós batemos nisso insistentemente. Nós procuramos, a partir do momento que nós aprendemos a viver pela fé, nós não seguimos o que nós pensamos ou o que nós achamos, nós ficamos com a palavra. Nós temos que aprender a ficar com a palavra. O que Deus fala conosco, o que Deus nos orienta. Porque se nós seguimos a nossa própria direção, ou seguirmos a direção de alguém que não tem direção, o prejuízo pode ser terrível. As perdas podem ser terríveis. Amém, pessoal? Perder o controle, não vir o dia por muitos dias, não vir luz por muitos dias, começar a jogar fora a carga, olha o prejuízo. Começar a jogar fora a carga, começar a jogar fora parte do navio, já ficaram à deriva, já perderam o controle, chegou aqui ao ponto de perder a esperança. Estamos mortos. Estamos mortos. Tudo porque não ouviu a palavra do homem de Deus. Tudo porque não ouviu a palavra do homem de Deus. Tudo porque optou por ouvir a palavra de alguém que supostamente tivesse mais experiência. Está entendendo ou não? Amém, pessoal? Que versículo eu parei? 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Diga comigo, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida a todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha.
Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens, diga comigo, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Mais essa ainda. Olha aqui para mim, por favor. Agora vamos trazer para a nossa vida, porque o texto não é a história simplesmente, é a nossa história. Pode ser a sua história, pode ser o que você está vivendo agora. A direção vem, muitas vezes ignoramos a direção. A palavra vem, ignoramos a palavra, preferimos seguir a nossa própria direção ou seguir a direção de alguém que parece ter mais experiência e assim por diante. Não siga esse caminho, não tenha essa atitude, não siga esse caminho porque vai ser desastroso. Nós temos aquilo que nós batemos continuamente e temos batido nos últimos dias, que é a coisa mais importante que foi dado ao homem, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, para escolher o que vai fazer, o que não vai fazer, qual o caminho que vai seguir, o caminho que não vai seguir, se vai obedecer ou se não vai obedecer. Ninguém é obrigado a obedecer a Deus, nós obedecemos por fé. Ninguém é obrigado a seguir a Bíblia, nós seguimos por fé. Amém, pessoal? Você não é obrigado a seguir a Bíblia, eu não sou obrigado a seguir a Bíblia, a minha fé me faz seguir a Bíblia. Tem gente que diz, mas nem sei se isso é verdadeiro, você não é obrigado. Isso é uma questão de fé, e fé é uma decisão que nós tomamos. Fé é uma decisão, eu decidi, até porque eu já sei o que é caminhar fora da direção de Deus, eu sei o que é caminhar na minha própria direção, eu já sei o que é caminhar fora da proteção de Deus. Os prejuízos são terríveis. Aqui veio a palavra e eles preferiram ignorar a palavra, e aí seguiram na própria direção, ou na direção de alguém que não tinha direção, e o resumo de tudo foi um prejuízo gigantesco, a perda do navio, quase perderam a própria vida. Quando a tempestade veio e tomou conta da situação, e eles já estavam à deriva, perdidos, desorientados, sem controle sobre a situação, Paulo veio e disse assim: vocês deveriam ter ouvido o meu conselho, vocês deveriam ter ouvido o conselho que eu dei a vocês, mas tudo bem, agora tenham coragem, ninguém vai morrer. Ontem à noite, o anjo do Deus a quem eu sirvo apareceu a mim e me disse que é necessário que eu compareça em tal lugar, porém, ninguém vai morrer. Só que tem uma coisa: permaneça todos no navio, porque quando viram a tempestade, quando viram que a situação estava terrível, já começou a passar pela cabeça de alguns pegar o salva-vidas e pular fora do barco.
Pegar o salva-vidas e fazer o quê? E pular fora do barco. E no salva-vidas era justamente o que faria com que eles perdessem a vida. O que eles tinham que fazer? Agora era confiar em Deus, buscar a salvação em Deus, porque o único lugar que eles estariam seguros era em Deus, debaixo da proteção de Deus, seguindo, fazendo aquilo que deveriam ter feito lá atrás. Isso significa o quê? Você vê que o barco salva-vida naquele momento era o plano B. Ó, aqui está perigoso. Você vê que quando a tempestade chega, olha o que acontece. Quando a tempestade chega, muitas vezes, eu vou fazer aqui totalmente abrangente, tá? A tempestade chega na vida financeira, chega no trabalho, chega na empresa. A primeira coisa que a pessoa pensa? Vou pular fora do barco. E quem diz que pular fora do barco vai ser a sua salvação? Qual é a atitude que eu devo ter? Eu devo buscar a minha salvação em Deus. Quando chega um problema familiar, um problema conjugal, a tempestade já começou errado. Eu não ouvi a direção, eu não segui a direção. Aí a tempestade chegou, parece que vai arrebentar, não está dando certo, o problema está grande. E o que eu vou fazer? Pular fora do barco. Vamos pegar o salva-vidas. E pular fora do barco e no salva-vidas, a única maneira deles permanecerem vivos era permanecer no barco e esperar que Deus desse aquele livramento. Amém? Amém? Sabe o que eu costumo dizer para as pessoas? Ai, bispo, o que eu faço? Faça nada. Primeira coisa que você tem que fazer agora é buscar Deus. Eu não tenho conselho para as pessoas. Às vezes as pessoas chegam, tem uma direção, elas preferem não ouvir aquela direção. Aí entra numa tempestade terrível, parece que vai se arrebentar. Aí ela vem e ela quer que eu dê uma direção a ela. O que ela deve fazer? O que ela deve fazer na vida dela? Não deve fazer nada. Primeiro ponto, parar e buscar Deus. Porque senão nada vai funcionar. Sabia disso? Não tem conselho que possa funcionar, não tem receita que possa funcionar, se a pessoa não parar para buscar a Deus. É a partir daí que as coisas funcionam. Entendeu o que eu quis dizer ou não? Amém ou não? Não adianta eu falar faça isso, não adianta eu falar faça aquilo, se a pessoa não parar para buscar a Deus. Precisa da proteção, precisa da bênção, precisa da direção, e a única coisa que vai fazer com que as atitudes, as escolhas, as decisões que eu tome funcionem na minha vida, é se eu parar para buscar a Deus. Nós não precisamos viver isso aqui, gente. E buscar a Deus não é algo completamente sem compromisso, como a religião nos ensinou, como aprendemos ou queremos fazer. Buscar a Deus é algo compromissado. A palavra é lei para nós. Nós ficamos com a palavra. A palavra é lei. A palavra é lei. O que eu faço, bicho? Fico com a palavra. Mas não estou com vontade de fazer, bicho, mas eu faço mesmo assim, eu fico com a palavra. Bispo, mas agora eu não tenho força. Busque de onde não tem. Busque, tire de onde não tem. Porque nós estamos falando, quando nós entramos numa grande tempestade, nós estamos falando da nossa vida. Nós estamos falando da nossa vida. E vida eu só tenho essa. E é agora que eu tenho que fazer, como a palavra da semana passada, tudo que tiver a mão para fazer, faça agora, com todas as tuas forças. Por quê? Porque depois não há o que fazer, é agora. Então, eu tenho que me tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, é agora. Eu tenho que fazer a minha escolha, tomar a minha decisão,
usar a minha inteligência, a minha razão, e dizer, não, eu já tomei decisões erradas demais, eu já fiz escolhas erradas demais, agora eu vou escolher viver segundo a palavra. Porque você já prestou atenção, que muitas vezes, estava falando de pastor agora há pouco, a gente não para ouvir a Deus, não para seguir, nós servimos a Deus como nós queremos servir. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou errado? Nós servimos como nós queremos, não como Deus quer, nós como nós queremos. E aí, as coisas não funcionam como nós queremos. E aí nós cobramos de Deus e ficamos bravos com Deus, porque as coisas não estão acontecendo como nós queremos que aconteça. Eu estou bravo com Deus, porque que Deus me deixou, porque Deus permitiu que eu entrasse nessa situação, porque que Deus não fez isso, porque que Deus não fez. Mas espera aí, o que eu estou fazendo? Eu também estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Eu tenho limpado a minha vida, eu tenho purificado a minha vida, eu tenho passado por cima de mim mesmo, por cima do meu orgulho, por cima das minhas vaidades, por cima da minha arrogância, por cima da minha soberba, por cima de sentimentos que só têm me destruído. Eu tenho passado por cima da minha carne, abandonado, arrancado da minha vida aquilo que Deus quer. Porque o pastor falou assim para mim, tem uma pessoa que diz que está revoltada porque Deus não fez isso. E ele fez a parte dele? Ele fez a parte dele, pastor? Já largou isso? Já fez isso? Não. Então, vai cobrar o quê? Nós não temos o que cobrar. Coloca uma coisa dentro de você. Nós somos só servos. Nós somos pó. O espírito que está dentro de você não é seu, pertence a Deus. Se ele disser assim, ó, o espírito volta para ele, não sobra mais nada aí. Então eu preciso de Deus. Eu não sou nada sem Deus. Amém? Eu não dou conta da minha própria vida se a misericórdia dele não estiver sobre mim. Eu não dou conta da minha própria vida. Amanhã eu não levanto. Eu deito hoje, amanhã eu não levanto. Eu não estava dizendo, até serve de exemplo para todos nós, tá? Eu perdi um obreiro essa semana, e para aqueles que vê tudo de forma natural, vou abrir teus olhos também, tá? Eu perdi um obreiro essa semana, que eu disse, parabéns, o exemplo dela deve ser seguido por todos, um grande exemplo. Ela 3 anos atrás, pastor, ela foi acometida por um câncer, e ela não comentou isso com ninguém. Eu não sabia, o pastor não sabia, ninguém sabia que ela tinha esse problema. Ela não contou para a família dela, porque o primeiro ponto que ela decidiu, ela falou, não quero que ninguém me atrapalhe servir a Deus como eu quero servir. Aí, o que ela fazia? Toda semana ela estava dentro dos hospitais, fazendo o quê? Orando pelos enfermos, consolando aqueles que estavam ali no hospital, enfermos, internados. Toda semana, toda quinta-feira ela estava no hospital. Todo sábado estava nas ruas, batendo de porta em porta, evangelizando. Ninguém sabia que ela tinha esse problema. Ela não contou para ninguém. Ela intensificou a vida dela com Deus. Ela intensificou as obras dela. Ela intensificou o trabalho dela. Quando chegou a semana passada, na sexta-feira ela foi internada. Aí que viemos a saber qual era o problema. E ela partiu a semana passada.
está Deus? No céu. Aonde está o amor de Deus? Na vida dela. Porque você tem dúvida que uma pessoa como essa, ela foi salva e o galardão dela, a recompensa dela será gigantesca? Tem dúvida disso? Sim ou não? A recompensa dela será extraordinária. Você tem noção que se eu e qualquer um de vocês não vigiarmos dia após dia, eu e você, não importa quantos anos de fé, um deslize, todos nós podemos amanhã estar no inferno e ela já venceu? Você tem noção disso? Que ela nunca mais vai chorar? Que ela nunca mais terá uma dor? Ela nunca mais sofrerá uma decepção? E você tem noção que ela não morreu, que ela entrou para a vida? Porque isso aqui não é vida, isso aqui nós estamos de passagem aqui. Nós vamos entrar para a vida. Nós vamos entrar. E ela deixa um grande exemplo de o que é a pessoa não olhar para si mesma, ignorar a sua própria dor, ignorar a sua própria dor e o seu próprio sofrimento, porque ela até na última semana antes de ser internada, ela estava no hospital orando pelas pessoas, estava de porta em porta, batendo e evangelizando e dizendo: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Não contou para ninguém, não chorou, não via chorando, não via reclamando, não via murmurando, você não via fazendo nada, você via fazendo a obra. Olha que coisa linda. Senhor, por que isso eu faço tua obra? Não teve por que isso. Não teve questionamento. Continuou fazendo. E venceu. Não foi para quem olha de forma carnal, diz, o câncer a venceu. Não, espera aí. Esse mundo é um mundo de dores. Aqui nós, até o último dia que estivermos aqui, a Bíblia diz que nós vamos gemer. Nós amenizamos isso quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e continuamente precisamos estar, porque temos a tendência, você prestou atenção que a gente está, geralmente as pessoas estão mais firmes em Deus na luta, porque quando há tempos de paz dá uma acomodada, uma relaxada? Sim ou não? Já prestou atenção ou não? Parece que não tem necessidade, não tem por que ficar buscando, orando, jejuando, não tem. Por quê? Porque está tempos de paz. Mas quando vem a tempestade, quando vem a tribulação, quando vem a aflição, aí a gente corre para Jesus. Então, isso faz parte do processo, porque senão a gente acaba perdendo a salvação da gente. Entra numa zona de conforto. Ela venceu. Quando chegou o momento dela, ela estava preparada e fazendo aquilo que Deus colocou nas mãos dela para fazer. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Não chorou, não se lamentou, não murmurou e seguiu. E agora, nesse momento, nunca mais vai chorar, nunca mais vai passar por dor, nunca mais vai passar por aflição, nunca mais terá problema financeiro, nunca mais vai derramar uma lágrima sequer. Acabou. Ela entrou para vida. Amém? Amém, pessoal? E nós precisamos. Eu vou brigar com Deus por causa do quê? Eu vou brigar com Deus por causa do quê? Só Ele tem a vida. Eu vou brigar com Deus por causa da minha vida financeira? Eu vou perder minha salvação por causa da minha vida financeira? Eu vou brigar com Deus por quê? Por causa da minha vida sentimental? Eu vou brigar com Deus por causa de um problema de saúde? Eu vou brigar com Deus por quê? Porque eu não ouvi o conselho de Deus e agora uma tempestade muito grande me surpreendeu? Não, eu não tenho que brigar. Eu tenho que buscar a Deus e chegar aonde Deus quer que eu chegue. Eu tenho que buscar viver segundo a palavra do Senhor.
É o único lugar que nós estamos seguros. É o único lugar que nós estamos seguros. Amém, pessoal? É um único lugar. Aqui nós estamos de passagem. Ô bispo, então não tem que lutar? Não, lutar até o último dia. Tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faça com todas as tuas forças. Agora. É agora. Inclusive nós estamos num processo de fé. Ô bispo, estou quase pulando do navio. Pula não, fica nele. Fica nele, busca em Deus. Busca em Deus. Porque pular no salva-vida era pular no salva-vida e morrer. Ficando no navio e buscando a salvação em Deus é que aconteceria. Paulo vem e diz assim, ontem um anjo do Senhor apareceu a mim e me disse o seguinte: permaneçam todos, ninguém vai perecer. Deveriam ter ouvido o que eu falei, mas ninguém vai perecer. Só que permaneçam no navio. E é permanecendo no navio que você vai vencer. É permanecendo no navio que você vai vencer. É buscando em Deus. Amém, pessoal? Amém? Quem entendeu? Bispo, eu quero, antes de fazer qualquer coisa, eu quero a direção de Deus. Porque o grande engano é a gente ignorar a voz de Deus. Porque quando a gente ignora a voz de Deus e nós fazemos a nossa própria escolha, o vento sopra suavemente. Aí, como está escrito lá, eles acharam que já estavam chegando, e depois veio o quê? Não. Eu preciso da direção de Deus. Eu aprendi uma coisa, e quero transferir isso a você. Por isso que quando nós falamos assim, eu não vou fazer o que eu tenho vontade ou o que eu não tenho vontade, vou fazer o que é certo, o que Deus quer que eu faça. Isso é a mais pura realidade. Porque o que adianta eu fazer uma escolha agora, que momentaneamente ela seja prazerosa, e posteriormente ela seja desastrosa? Não é verdade? Sim ou não? O que adianta eu fazer uma escolha? Não, mas é isso que eu quero, é essa atitude que eu quero, é esse caminho, essa direção que eu quero, porque isso é o que me dá prazer. Mas o que te dá prazer agora pode ser a destruição mais tarde. Amém? Então eu preciso ficar com a direção. Eu preciso seguir a direção de Deus. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor.